Bom dia, irmãos, graça e paz. Vamos abrir as nossas Bíblias no penúltimo livro da Bíblia, livro de Judas. Judas 20 e 21, esses livros que tem um capítulo, Apenas, a gente já lê direto o versículo Judas 20 e 21, irmãos. Antepenúltima mensagem na carta de Judas, apesar de uma carta tão pequena, mas tem vários ensinamentos para nós. Judas, 2 versículos apenas. Toda vez que o texto é pequeno assim, eu me arrisco, a gente ler juntos. Quando o texto é maior, pode ficar uma cacofonia aí de voz, mas vamos ler juntos então, irmãos. Judas 20 e 21 está aparecendo aí também na projeção, caso você queira não tenha a versão da Nova Almeida atualizada na sua Bíblia, a gente pode acompanhar pelo telão para lermos todos a mesma versão. Diz assim então a palavra do Senhor: mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo, mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. Amém. Eu acho que eu estava subestimando vocês. A gente pode tentar ler juntos mais vezes. Foi bonito. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor, que foi lida, Senhor. Pai, nos ajuda, Pai, a que ela penetre, Senhor, no mais profundo do nosso coração, Pai, no lugar, Deus, onde nós colocamos tantas coisas, Senhor, longe dos olhos das pessoas. Muitas vezes, Senhor, entulhamos o nosso coração e nem nós mesmos, Senhor, gostamos de olhar para o que tem lá dentro, Pai, lá no fundo dele, enraizado, Pai. Mas, Pai, a Tua palavra nos ensina, Senhor, a guardar o nosso coração, porque dele procedem as fontes da vida. Deus, que a Tua palavra, Senhor, vá até o mais fundo desse coração, Pai, de cada coração aqui, Pai, e possa nos convencer dos nossos pecados, Pai, possa nos convencer, Deus, a fazer diferente, Deus, que o Teu Espírito nos ajude a viver a Tua palavra, Senhor, de forma efetiva e operante no nosso dia a dia. É no nome do Teu Filho amado Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, Judas, ele veio, exortando duramente e longamente, as pessoas que estavam propagando falsos ensinos ali na região, Estava exortando, ajudando a igreja a entender como o ensino dos falsos mestres, dos falsos profetas, ele era um ensino pernicioso, Era um ensino assim venenoso, peçonhento, era um ensino assim que trazia muitos malefícios, e ele faz isso, através de várias tríades, através de vários conjuntos de 3, contando histórias, relembrando, para o povo que estava ouvindo o seu ensinamento acerca da história de Israel, falando sobre os anjos, falando sobre todas as experiências passadas que não deram certo, e que o povo não poderia esperar que, se fizesse igual, fosse dar certo daquela vez. Nunca deu certo, nunca dará certo, porque Deus não muda, irmãos? Deus, ele é fiel à sua palavra e vai continuar sendo até o fim. E aí o que acontece? Depois de ver essa linguagem vívida de Judas, agora ele se dirige a finalmente, o grupo dos fiéis da igreja, O versículo 20 começa dizendo: mas, uma adversativa, vocês, diferente de tudo que eu exortei daquele povo, vocês, meus amados, ele muda o destinatário aqui, muda a pessoa com quem ele está falando agora para a igreja. Ele fala 4 coisas, irmãos, 4 palavras de fortalecimento. Em 2 versículos apenas, a gente tem ensinos cristãos
altamente condensados, né? Apenas 2 versículos, mas são coisas que foram empacotadas bem pequenininho, né? O pessoal aí da informática é como se fosse um arquivo zipado, né? Um arquivo que foi comprimido aí para caber em uma carta, né? Tão pequena que não foi nem dividida em capítulos, né? De tão pequena que é a carta. Mas nesses 2 versículos, Judas então nos ensina 4 coisas. A primeira delas, irmãos, é edificar. Ele fala diferente do primeiro grupo. Esse grupo, vocês devem se edificar na fé santíssima que vocês têm. A gente já viu, irmãos, que em Judas, a palavra fé não tem o mesmo sentido de Hebreus 11, por exemplo, né? Não é aquela fé, não é aquela certeza de fatos que não se veem, a convicção de algo que se espera. Fé, aqui em Judas, ele é sinônimo de revelação cristã. Fé é um corpo de doutrina, né? Quando eu pergunto, qual é a sua fé? A minha fé é cristã, protestante, calvinista, sei lá, se quiser ser bem específico. Então, fé aqui nesse sentido é o corpo de doutrina. Judas, ele fala que essa fé é a fé que foi dada de uma vez por todas pelos apóstolos. Por que essa fé ele chama de santíssima, irmãos? Primeiro, porque essa fé foi dada por Deus, né? Esse corpo de doutrina, esse corpo de ensino foi dado por Deus, que é santo. E a santidade de Deus, não é a melhor palavra, não. Só está me surgindo contaminar, mas contaminar é uma coisa ruim, né? Ela influencia tudo que vem de Deus. Tudo que vem de Deus é santo, né? Da mesma forma que tudo que vem da gente, ele é manchado pelo pecado, tudo que vem de Deus, ele é abençoado pela santidade de Deus, certo? Então, porque esse corpo de doutrina vem de um Deus santo, 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 de um Deus santíssimo, essa fé, ela também é santíssima. Além disso, irmãos, Judas chama essa fé de santíssima porque se a gente fizer um uso sistemático e um bom uso dessa fé, ela nos conduz à santidade também. Ela é santíssima porque ela vem de um Deus santo e porque ela nos ensina a sermos santos, a como ser santo também. E Judas nos diz, então, que é para a gente edificar essa fé. Irmãos, eu queria que a gente entendesse mesmo essa ideia, sabe? De edificar aquilo que a gente tem, a palavra de Deus. Por quê? Sob um falso pretexto, muitas pessoas falam, não, eu fico só com a Bíblia me basta, e eu não quero saber de doutrina, que muito estudo mata, e esse negócio de ler livro demais, e nas muitas leituras o povo começa a delirar, e eu não quero delirar, né? Etc. Mas, irmãos, isso não é verdade, sabe? É verdade que a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática, sem dúvida nenhuma. A gente não desdiz disso de jeito nenhum. Só que a própria confissão de fé nos ensina que tem coisas na Escritura que são mais difíceis de entender do que outras. Nem tudo é o Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nem tudo é o livro dos Salmos. Algumas coisas são bem difíceis de entender. Tem lá véu, tem lá espíritos pregar, espíritos em prisões. Enfim, tem muita coisa difícil na Escritura que a gente vai precisar se esforçar um pouquinho mais para entender, e talvez a gente vai precisar recorrer a outros materiais, né? A outro tipo de literatura, vai precisar recorrer à história da igreja, como foi que as pessoas entenderam esse texto ao longo da história. E a gente precisa disso, irmãos, não apenas para nós mesmos. Edificar é a ideia de construir, né? Não é algo que está completo, é algo que está sendo edificado, construído sobre esse alicerce, que é essa fé santíssima. Pastor, mas a Bíblia não é completa, a Bíblia não é suficiente. Irmãos, ela é suficiente sim. Mas a ideia é que ela também é inesgotável. A gente nunca vai cessar de dizer bem assim, olha, hoje eu entendi tudo já, fechar aqui ela e eu entendi tudo de Gênesis a Apocalipse, de capa a capa, eu não preciso mais estudar nada, eu não preciso mais meditar em nada. Ela é inesgotável, irmãos, porque a fonte dela é o próprio Deus. Se Jesus não voltar daqui a 2000 anos... Daqui a 2000 anos vai ter gente escrevendo comentários sobre a Bíblia ainda, vai estar estudando,
pesquisando e quebrando a cabeça para entender cada vez mais os textos, né? Entender melhor cada vez mais os textos. E isso não é, como eu falei, não é importante só para a gente, mas é importante até para a gente aconselhar melhor as pessoas. Todo mundo está aconselhando, irmãos. Todo mundo é conselheiro, né? A ideia de aconselhamento bíblico não é só um aconselhamento formal, né? Onde duas pessoas se sentam, né? Talvez num divã, não, brincando. Se sentam ali em um café, né? Para conversar e apresentam um problema e você vai lá tentar fazer com que essa pessoa pense biblicamente sobre esse problema. Às vezes ele é mais informal, acontece em uma fila, acontece em pé, na saída do culto, ali na porta da igreja, né? Acontece de uma maneira que você nem imaginou, você nem estava preparado, né, para aconselhar alguém naquele dia, e de repente você precisa estar alicerçado na palavra para dar um conselho. Já pensou uma jovenzinha se apresentar a você, né, morrendo de amores, né, totalmente apaixonada, só que aí o abençoado, né, é ímpio. E aí você diz, não, mas não tem problema não. Não é nem por maldade, sabe, irmãos? Eu acho realmente que algumas pessoas não dão maus conselhos por uma má índole, né? Por uma maledicência mesmo. É simplesmente porque não se edificou na santíssima fé. É porque não cresceu no conhecimento da palavra de Deus, sabe, irmãos? É preciso, então, que a gente se edifique na fé santíssima que foi entregada. E é interessante que logo após essa instrução de Judas, ele já fala sobre orar no Espírito, né? Judas não quer deixar que uma falsa ideia de que a gente vai ganhar a batalha pelo coração das pessoas, né? Pelo convencimento das pessoas, simplesmente baseado em argumentos. Judas não é ingênuo. Ele sabe que é preciso a intervenção do Espírito Santo para mudar o coração que é naturalmente ante Deus, irmãos. Judas sabe que para que essa fé santíssima ela frutifique, para que ela haja de forma operante nos corações, é preciso que o Espírito Santo faça parte do processo. O Espírito Santo precisa fazer parte do processo. E é por isso que ele fala sobre orar no Espírito Santo. Orar no Espírito Santo, irmãos, não é oração em línguas, né? Oração em línguas estranhas, línguas dos anjos, nem nada disso. Porque, irmãos, a gente precisa ler o texto simplesmente lendo o texto, sabe? Lendo o texto como se ele estivesse dizendo o que ele disse. Em algum momento aqui do texto, lendo até a carta toda, dá a entender que Judas está falando sobre oração em línguas, oração dos anjos ou alguma coisa. Sabe, irmãos? Então, assim, se Judas estava falando sobre oração em línguas aqui, nesse versículo 20, ele é um comunicador meio ruim, né? Porque simplesmente não é isso que a gente extrai do que ele escreveu. E a gente não pode procurar no texto o que não está no texto, irmãos. A gente precisa ficar com o texto, né? Ficar alicerçado nesse texto. E Judas está falando sobre orar no Espírito, porque o próprio Paulo, né, já havia nos ensinado, né, lá em Romanos 8, lá em Gálatas 5, que o homem, ele é dirigido pelo Espírito Santo nas suas orações. O homem, ele depende do Espírito Santo para traduzir, irmãos, aquilo que nós gostaríamos de dizer, e às vezes a gente não consegue, né? Às vezes a gente não consegue, porque realmente a gente não tem as palavras ali na hora, né? E aí Paulo fala sobre os gemidos inexprimíveis, e também às vezes porque a gente não sabe qual é a vontade de Deus. Então a gente ora, a gente diz para Deus o que a gente queria, mas pede que Ele faça a sua vontade. Orar no Espírito, irmãos, é depender, é entender que não é pela nossa força, não é pelo nosso braço, né, nem pelos nossos argumentos, como eu falei, mas é dependendo da obra que só Ele pode fazer, que só a terceira pessoa da Trindade pode fazer. Depois, ele fala sobre manter-se no amor de Deus. Olha que interessante, né? Manter-se no amor de Deus. Talvez você se pergunte, mas pastor, será que não é trabalho de Deus me manter no seu amor? É claro, irmãos, que o Espírito Santo, ele também é indispensável aqui nessa tarefa de perseverar nos santos.
e nos manter no seu amor. Mas você entende que aqui, mais uma vez, Judas, ele relata, ele retrata, ele nos lembra que há uma responsabilidade nossa em nos manter nesse amor também. A gente não está dizendo que é ou a gente ou o Espírito. A gente está falando que Judas está dizendo que eu e você também temos uma responsabilidade de nos manter nesse amor. Como é que você quer ser um cristão firme, quer ser um cristão que se mantém no amor de Deus, se você não congrega, se você não cultua, se você não participa dos sacramentos, se você não tem comunhão com os irmãos da igreja, você só sai para a pelada com seus amigos do trabalho, você, jovem, adolescente, acha que as programações da UPA não são tão interessantes quanto assistir aquele filme com seus colegas do trabalho, aí você acha que como é que a gente vai se manter nesse amor se a gente nem convive, irmão, se a gente não faz uso dos meios de graça que Deus nos deu tão graciosamente, né, como o próprio nome fala, para ser redundante, meios de graça. Entende, irmãos? A gente precisa fazer algo, né? A gente precisa entender que foi justamente não se manter no amor de Deus que causou a desobediência flagrante dos falsos mestres que decaíram desse amor, né? Conforme a gente viu até aqui. E por último, irmão, Judas fala sobre esperar a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz à vida eterna. Isso daqui, irmãos, é algo que eu já cansei de falar mesmo aqui, sabe? Várias e várias vezes. E eu acho que vai precisar ser falado até Jesus voltar. É a gente lembrar, irmãos, de olhar para frente, olhar para cima, sabe? Olhar além desse mundo. Esperar por essa misericórdia que Judas está apontando para a vida eterna, para algo além desse momento, né? Como o pastor Edward falou aí no começo, né? Quando ele leu o texto de abertura. Irmãos, saber dessas coisas que acontecem no mundo é algo muito deprimente. Eu digo para ele que eu prefiro estar mais desinformado, né? Porque, sinceramente, né, saber dessas coisas é algo que, sabe, nos deixa muito, muito tristes. Mas aí a gente tem uma opção, né, irmãos? A gente pode olhar para frente, olhar para aquilo que está à nossa frente, olhar e esperar em uma misericórdia que está nos conduzindo à vida eterna. A misericórdia de Deus, irmãos, não é necessário apenas para nos conduzir à fé. Não é apenas necessário em um momento inicial da jornada. A gente precisa da misericórdia diariamente, sem a qual nós seríamos consumidos. E a gente precisa da misericórdia dele até o fim. É por causa dessa misericórdia, irmãos, que nós estamos em pé. É por causa dessa misericórdia que nós não sucumbimos o desejo do nosso coração perverso de pecar, de falar maledicências contra o nosso irmão, contra as nossas autoridades, contra, sabe, quem quer que seja. É por causa dessa misericórdia, irmãos, que o Senhor Jesus, inclusive, derrama chuvas sobre justos e sobre injustos. A misericórdia dele é a causa de nós não sermos consumidos. E nós precisamos lembrar verdades, como eu falei, tão condensadas, né, em 2 versículos apenas, mas verdades que nós precisamos ter vivas em nossa memória. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse ensino, Deus, agradecemos por essa carta, ainda que curta, Deus, mas que traz verdades tão importantes para cada um de nós, Pai. Oh Deus, nós te pedimos, Senhor, nos ajuda mesmo, Senhor, nos ajuda, Pai, a nos mantermos nesse amor, a nos edificarmos na fé santíssima. Deus, nos ajuda a aguardar com paciência pela Tua misericórdia, Senhor. Oh Deus, nos ajuda, Senhor, a orar no Espírito Santo, Senhor, com fé e perseverança até o grande dia. Em Teu nome é que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Irmãos, antes de nos dividir em classe, né, avisar que hoje a gente está começando uma classe de novos membros. Se você não foi inscrito nela por alguma razão, e você está sabendo dela agora, por alguma razão, ela existe e vai começar hoje. Não é apenas, irmãos, para neófitos, né, uma palavra aí difícil, para novos convertidos. Ela também é para pessoas que vieram de outras denominações,
não serem pegas de surpresa, né, em descobrir sobre o sistema presbiteriano e sobre o que a gente crê. Então, ela é tanto para novos membros, novos convertidos, melhor dizendo, e para também pessoas que vieram de outras igrejas, de outras denominações. Ah, pastor, eu não quero me batizar, posso fazer a classe? Claro que pode fazer a classe. Se você está nos visitando e só quer conhecer mesmo, a classe também é para você, pode fazer. E, por fim, irmãos, no decorrer da semana, eu vou falar com os pais das crianças, né? A gente está com um projeto novo aí desse ano, que é fazer um discipulado também com as crianças maiorzinhas, que na hora da ceia estão aqui, né, e provando mais uma vez esse meio de graça maravilhoso, elas se perguntam por que elas não podem participar, e aí os pais vão explicar sobre profissão de fé, vão explicar sobre o que elas precisam saber, e elas querem saber, irmãos, olha que bênção, né? E aí a gente quer oferecer essa oportunidade para elas, e eu vou marcar uma reunião online com os pais, né, para a gente ganhar tempo aí. Essa semana eu procuro vocês, marco essa reunião online, mas já estejam orando por esse projeto aí, que a gente vai explicar melhor mais na frente. Certo, irmãos? Deus abençoe e vamos para as nossas classes. Presbítero Ailton aqui no templo, pastor Edward lá na sala maior, né, lá na sala especial. Pelo menos até começar o ensaio das crianças. Aí a gente remaneja isso. Deus abençoe, irmãos.